Olá, nós vamos começar por aqui agora a falar um pouquinho a respeito de vida sustentável e de estilo de vida sustentável. Saindo um pouco da linha do ciclo menstrual, mas pegando o gancho dos coletores menstruais e dos absorventes reutilizáveis, eu achei interessante falar um pouquinho de o que seria, o que poderia vir a ser um estilo de vida um pouquinho mais sustentável. Isso porque eu tô tentando reproduzir na minha vida uma série de ações que possam de alguma forma ter um impacto sobre uma melhoria das condições gerais do planeta, que a gente está vendo que precisa de uma intervenção. E acho que se cada um de nós faz um pouquinho, como eu já disse nos posts sobre coletor menstrual e absorventes reutilizáveis, a gente pode mudar muita coisa. E na reflexão que eu fiz para começar a mudar alguma coisa a respeito do estilo de vida meu e da minha família, e levando mais para esse lado da sustentabilidade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é refletir a respeito dos nossos hábitos de consumo, né? Não tem como pensar em sustentabilidade sem a gente olhar para os nossos hábitos de consumo no dia a dia. Então, para mim, tem 3 pontos que eu acho que são pontos que eu preciso pensar e organizar na minha vida e que é o que eu vou trazer aqui, né? Que eu reflito sempre muito a respeito deles, então, em especial, a partir do ponto de vista da reflexão sobre como a gente consome, o nosso padrão de consumo, a gente tem que pensar na alimentação, obviamente, né? No nosso consumo alimentar, em como é que a gente se alimenta, como que a gente compra alimentos. Acho que a gente tem que pensar na questão da locomoção, da mobilidade urbana, é importante e acho que precisa de uma reflexão pessoal de cada um de nós. E a gente precisa pensar dentro da nossa casa, assim, questões práticas dentro de casa, o que dá para fazer. Porque tem coisas que são mais fáceis da gente começar e tem coisas que são mais difíceis, né? Então, quando eu comecei a mudar algumas coisas na minha casa, junto com a minha família, relacionadas a nosso consumo de alimentos, a nossa alimentação, uma das coisas que a gente começou a tentar fazer é procurar, ao menos uma vez por semana, ir a uma feira de produtos orgânicos e começar a comprar os produtos de alimentação que a gente, em tese, compraria no supermercado, comprar numa feira de produtos orgânicos e dar prioridade para produtores locais, para pessoas próximas aqui da gente, próximas na localidade, e com produtos e comprando frutas e legumes mais sazonais do tempo, do período, o que já nos trouxe uma mudança muito grande no nosso padrão alimentar. Então, uma vez por semana a gente procura ir à feira e isso virou um hábito super legal meu e do meu marido de passear na feira aos sábados de manhã, e a gente tenta fazer isso sempre que possível. Então, com isso, a nossa alimentação deu um salto de qualidade muito grande. E para quem questiona a questão de orgânico é caro, eu com certeza, na ponta do lápis, gasto em torno de 1/3 a menos com os produtos que eu compro na feira livre de orgânicos, menos do que no supermercado. Então, eu economizo quando eu vou à feira aos sábados, e se porventura acontece algum evento que eu não posso ir à feira, eu gasto mais naquela semana porque eu tive que comprar aqueles mesmos produtos não orgânicos no supermercado. Porque se eu for comprar o orgânico no supermercado, bom, aí é imensamente mais caro, né? Então, essa questão do pensar o que a gente vai consumir do ponto de vista do alimento, né? Alimentos que têm um menor impacto ambiental, eu acho que essa questão de ir à feira já e comprar um alimento orgânico de produtores locais, pensar na fruta do tempo, do período, na sazonalidade. Bergamota é de que época? Porque na feira orgânica, em geral, o que a gente vai encontrar não é o que a gente quer, é o que tá dando naquela época. Então, a gente se adequa à natureza e não a natureza se adequa a nós, que seria o ideal, né? Nessa mesma linha, nós começamos a fazer compostagem de lixo lá em casa, então todo o lixo orgânico alimentar, de grande parte dos alimentos, existem alguns que a gente não usa, vão para as nossas minhocas californianas na nossa composteira, que é grande, a que a gente tem lá em casa, e foi bastante barata pra gente comprar. Nós compramos do Minhocagem, aqui em Porto Alegre, de uma empresa chamada Minhocagem, e super deu certo. A gente tem humus para colocar nas nossas plantas e chorume para fazer um incremento aí nessa terra e na alimentação das plantinhas lá em casa, que foi sensacional. O pai das minhocas é o meu marido, eu eventualmente dou comida para as minhocas, ele é o pai oficial das minhoquinhas, ele tá sempre cuidando das minhocas lá. Nossas minhocas estão
muitíssimo bem. A gente super se adaptou à compostagem de alimentos. Foi super tranquilo, a gente só comprou um lixinho bem pequenininho para colocar em cima da pia na cozinha. Então, quando a gente está descascando uma coisa, a gente coloca a casquinha ali, uma fruta, um legume, tudo aquilo que é permitido para minhoquinha, a gente deixa ali e uma vez por semana, mais ou menos, a gente alimenta as minhocas, né? Então, compostagem é uma coisa que eu acho que é super interessante e a gente tira esse resíduo do lixo normal, né? E coloca num ciclo da natureza de volta. Então, eu acho que é bem legal, assim. Na linha dos alimentos, eu acho que isso é bem interessante que a gente pense, assim. E é uma coisa que, pra mim, causa um impacto muito grande, tem a ver com a questão do desperdício de alimento. Eu vou fazer um post sobre isso, porque eu acho que dentre essas questões da sustentabilidade, falando sobre a parte da alimentação, o desperdício de comida, pra mim, é uma coisa que me pega muito, assim. Sabidamente, aqui no Brasil, entre 30% e 40% do alimento que chega à mesa das pessoas é desperdiçado, é posto fora, né? E a gente sabe a quantidade de pessoas que passa fome, que não tem o que comer, né? Então, repensar quanto eu compro para que eu não perca alimentos, para que eu não bote fora alimento, cozinhar somente aquilo que vai ser comido realmente pela família, para evitar o desperdício de alimento, eu acho que é uma coisa que tem que estar na consciência de cada um de nós, assim, para mim é algo muito primordial, assim. Então, eu creio que devam ter muito mais coisas que possam ser feitas pensando em sustentabilidade na nossa rotina alimentar, mas essas são as que eu tô implementando na minha vida e quando elas estiverem 100% ok, que eu creio que já estamos no quase 100%, eu vou passar para novas opções. Com relação à mobilidade urbana, eu tenho pensado muito nessa questão do uso mais coletivo dos carros, por exemplo, caronas, né, utilização de transporte público. A minha filha já usa van escolar, que é para facilitar um pouco isso e não ter uma pessoa buscando ela, um carro, uma pessoa, mais para buscar uma criança na escola, ou até mesmo pais que se juntam para fazer carona coletiva para as crianças. O uso de transportes alternativos, que é bastante comum hoje em dia, as bicicletas, os patinetes, o skate. E caminhar, né, gente? Caminhar até o trabalho, assim, pessoas que trabalham perto do seu local, assim, caminhar é bom pra saúde, a gente pode caminhar, né? Caminhar na cidade, olhar a cidade. O terceiro ponto que eu queria trazer é o ponto da nossa casa, né? Dos nossos hábitos em casa e do que a gente pode fazer ali pra melhorar algumas coisas. E me vem sempre muito à mente a questão do tempo que a gente fica no chuveiro utilizando o recurso de água, né? E quem tem chuveiro elétrico, a energia elétrica, né? Então, esse cuidado eu acho que é super importante. O tempo que a gente deixa as torneiras abertas para escovar dente, para lavar louça, para aguar uma planta. Como que a gente vai utilizar a nossa mangueira em casa ou no condomínio para lavar o nosso carro? Como que é isso? Para lavar roupas? Porque para todas essas ações que a gente tem no nosso dia a dia na casa, limpeza da casa, limpeza das roupas, molhar as plantas, escovar dente, a gente está utilizando água, né? Tomar banho e as descargas que a gente dá no vaso sanitário e tomar consciência disso, assim, né? Como que eu utilizo esses recursos? A engenharia civil, a arquitetura, tem muita coisa interessante nessa área, assim, formas de construir espaços que façam captação de água de chuva, a energia fotovoltaica que é colocada para utilização nas casas, tem muita coisa legal nesse sentido, e quem tem mais dúvida também pode pedir ajuda de profissionais dessa área, mas cuidar quanto que a gente gasta de água para fazer todas as tarefas domésticas e a energia elétrica, luzes acesas sem precisar. Quando a gente vai comprar um equipamento eletrodoméstico, pesquisar se é um equipamento que tem um padrão de consumo energético mais otimizado, tem selos nos aparelhos eletrodomésticos hoje em dia, para a gente poder comprar algo mais eficiente do ponto de vista energético, né? Acho que isso é super importante, assim, e faz uma diferença muito grande se cada um fizer um pouco, né, disso. E claro, assim, o pensar no padrão de consumo também para as coisas que a gente compra pra gente ou pra casa, no sentido de quanto eu compro, quanto eu consumo de roupa, de insumos e utensílios para minha casa, e se eles são realmente necessários nessa quantidade,
E aquilo que eu não quero mais, porque eu comprei um novo, eu dou um destino que seja um destino que possa ser cíclico, assim. Então, eu não quero mais uma peça de roupa, eu não quero mais um móvel, eu não quero mais um utensílio doméstico, eu posso ver se alguém gostaria de ter aquilo ali e eu faço um ciclo com isso e as coisas não são jogadas na natureza, jogadas no lixo ou simplesmente descartadas, né? De forma aleatória, assim, que é uma coisa que prejudica muito o nosso planeta, né? Então, isso eu acho que é uma coisa bastante importante da gente pensar, né? Então, no fim, resumindo tudo, é muito uma questão da gente pensar o nosso consumo, né? Como que a gente pensar como que a gente vai consumir, comprar, gastar o nosso dinheiro, porque a gente tem que pensar que a gente está consumindo, junto com o consumo que a gente faz de produtos, a gente está consumindo recursos ambientais, né? Recursos naturais. Então, acho que isso é algo de reflexão pessoal para todos, assim, e eu gostaria que todo mundo pudesse pensar nisso, né? Eu acho muito importante.